Olá, quinto ano, bom dia. A nossa aula de hoje é sobre a Era Vargas. Isso mesmo. Esse assunto está no livro integrado de vocês, na página 428. Tá certo? A gente vai falar um pouquinho da Era Vargas. E o que foi a Era Vargas, tia? Foi o período em que esse senhor aqui, ó, conhecido como Getúlio Vargas, ele governou o Brasil no cargo de presidente. Gente, em 1930, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas ele chegou ao poder. Nesse período, a economia mundial estava em crise, o que agravou os problemas políticos e econômicos do Brasil. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado de uma disputa política. Vocês lembram quando eu falei da política café com leite? Vocês lembram que era a política café com leite, né, gente? Lembra da política café com leite? Por que se chamava café com leite, a política? Quem é que lembra? Porque o controle político, naquela época, ele se dava entre dois estados principais. Ele ficava dividido o quê? A presidência do Brasil sempre ficava dividida, ocupada, ou entre os políticos de São Paulo, que dominavam o plantio do café, ou entre os políticos de Minas Gerais, que dominavam o quê? A produção do leite. Então, como ficava ou entre São Paulo ou entre Minas, por isso política do café com leite, né? Então, de acordo com essa política do café com leite, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz, ele tinha que apoiar um candidato mineiro à presidência da República. Então, era a vez de quem está no poder, Minas. Só que o Washington Luiz, ele apoiou um candidato paulista, gente. Esse senhor aqui, ó, da charge, chamado de Júlio Prestes. E esse apoio que o presidente Washington Luiz deu a Júlio Prestes provocou um descontentamento nos políticos mineiros. Porque era a vez deles, segundo a política do café com leite, era a vez de Minas assumir a presidência do Brasil. E como Washington Luiz apoiou um candidato paulista, os mineiros ficaram descontentes. E por causa desse descontentamento, os políticos mineiros eles se aliaram ao candidato da oposição, o gaúcho Getúlio Vargas, esse senhor aqui, ó. Então, os políticos mineiros eles se aliaram a Getúlio Vargas. Então, como era esperado, Júlio Prestes foi quem ganhou a disputa. Júlio Prestes foi quem ganhou a eleição, porque ele tinha o apoio do então presidente Washington Luiz. Então, Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial. Porém, o que foi que aconteceu? Diante do resultado, a oposição, ela disse que houve fraude nas eleições. Então, houve um conflito entre o governo e a oposição, que ficou bem forte. Em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar com apoio popular depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. E na sequência disso, Getúlio Vargas, que era um dos líderes do movimento de oposição, foi empossado como presidente para governar temporariamente. Então, por isso que a gente diz que foi um golpe de Estado. Porque quem venceu as eleições foi Júlio Prestes, que era apoiado por Washington Luiz. Só que em 1930, após sair o resultado, teve um grupo lá militar, com apoio da população, que tirou o presidente Washington Luiz do poder e fez com que Getúlio Vargas assumisse temporariamente como presidente. Por isso que a gente tem essa charge aqui, ó, como se fosse Getúlio Vargas puxando a cadeira de Júlio Prestes e dizendo assim, ó, com licença, seu Julinho, mas aqui o presidente sou eu, porque era eu que era a minha vez de governar. E não era assim, a gente sabe que foi um golpe de Estado. Por isso que a gente diz que o primeiro governo de Getúlio Vargas foi um governo provisório, que ele assumiu no lugar de Washington Luiz, e foi um golpe de Estado que fez com que Getúlio Vargas chegasse ao poder, tá certo? No entanto, gente, Getúlio Vargas, apesar dessa confusão todinha, foi o presidente que mais permaneceu no poder em toda a história do Brasil.
Veja seguir os seus mandatos, ó. Ele foi presidente de 1930 a 1934, nesse governo provisório. Ele foi presidente constitucional, ou seja, eleito pelo povo, de 1934 a 1937. Foi presidente durante o Estado Novo, de 1937 a 1945. E foi presidente eleito pelo voto de 1951 até 1954. Então, justamente esse período aí, ó, Getúlio Vargas é considerado o presidente que mais ficou, que mais permaneceu na história do Brasil. Foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. Tá certo? A crise de 1929 e o café brasileiro. Gente, em 1929, nos Estados Unidos, houve grande queda da Bolsa de Valores de Nova York, o que causou a falência de diversas empresas e a demissão de muitos trabalhadores. Então, a Bolsa de Valores, que é quem governa a economia, quem controla a economia, teve uma queda muito grande. Então, as empresas foram à falência, tiveram que demitir os trabalhadores. Como está acontecendo agora na pandemia, teve uma crise muito grande agora na pandemia, muita empresa teve que demitir, não teve? Então, em 1929, aconteceu uma crise, sendo que não tinha esses planos que a gente tem agora de recuperação, que tem aqui no Brasil. Então, aconteceu essa crise em 1929 nos Estados Unidos. E as empresas tiveram que ir à falência, ou seja, fechar. Quando as empresas fecharam, elas tiveram que demitir diversos trabalhadores. Então, nessa situação todinha, o consumo da população dos Estados Unidos diminuiu muito, gente. E com isso, as importações. O que são importações, Gil? Os produtos que eles traziam de outros países. Então, entre os produtos que eles deixaram de importar, estava o café brasileiro. E como o Brasil não podia mais exportar esse café para os Estados Unidos, uma grande quantia de café ficou no estoque, gente. Ficou estocada, guardada. Para continuar sendo vendido pelo mesmo preço, o presidente Getúlio Vargas mandou queimar toneladas de café e proibiu que aumentasse a produção de café. O objetivo dessa medida era minimizar os prejuízos econômicos. Por quê, tia? Ele mandou queimar e proibiu a produção. Por quê? Porque se tivesse muito café, o café ia ter que ser vendido a preço de banana, bem baratinho. Então, como o presidente não queria isso, ele mandou queimar toneladas de café. Inclusive, na página 429 do livro de vocês, tem essa imagem, eu acho que está mais nítida no livro, mostrando a queima dos estoques de café. E essa queima dos estoques de café era para garantir o preço do produto. Porque se tivesse muito café, como eu disse a vocês, o café ia ter que ser vendido barato. E ele não queria, então ele mandou queimar, desperdiçar mesmo um monte de café para que o café continuasse sendo vendido pelo mesmo preço que estava sendo vendido antes. Certo? Governo provisório. Falei para vocês que Getúlio Vargas ele governou durante um período provisoriamente. Foi quando depuseram, ou seja, tiraram o Washington Luiz do poder, não foi isso? E esse governo provisório foi de 1930 até 1934. Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, o seu mandato deveria durar até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte. No entanto, gente, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras. O que foi que ele fez? Ele suspendeu a Constituição de 1891, que era justamente essa Assembleia Constituinte, que iria ser convocada para outra pessoa assumir o poder. Então, ele suspendeu a Constituição de 1891. Ele limitou o poder dos estados. Ele depôs os governadores, ou seja, botou para fora os governadores e escolheu só pessoas de sua confiança para assumir os governos estaduais. Entre outras medidas que ele teve, tá? E essas ações desagradaram a grande parte da população brasileira, especialmente os políticos paulistas, gente, que desejavam maior participação política e passaram a cobrar a elaboração de uma nova Constituição. Como resposta às medidas de Vargas, em julho de 1932, teve início em São Paulo um movimento denominado Revolução Constitucionalista. O que foi isso? Uma revolução lá em São Paulo que tinha como principais objetivos, gente,
destituir Getúlio Vargas e poder criar uma nova Constituição. Ou seja, o objetivo deles era destituir Getúlio Vargas, ou seja, tirar Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição. Então, para isso foi criada a Revolução, aconteceu a Revolução Constitucionalista em julho de 1932. A disputa entre os paulistas e as tropas do governo federal durou aproximadamente 3 meses e resultou em muitas mortes, gente. O conflito resultou com a derrota dos paulistas no campo de batalha, mas com uma vitória política importante. No ano seguinte, o presidente Vargas convocou eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a terceira Constituição do Brasil. Logo após a promulgação da Constituição, a Assembleia tornou-se o Congresso Nacional e elegeu Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Então, o que os paulistas queriam, o tiro saiu pela culatra, porque eles queriam destituir Vargas. Ele criou a Assembleia que eles queriam, o Congresso Nacional. Ele instaurou uma nova Assembleia Constituinte. Só que quando foi promulgada essa Constituição, o pessoal que participava dessa Constituição elegeu Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Então, assim, ele ficou mais 4 anos no poder. Foi aquela tabelinha que eu mostrei para vocês aqui logo no comecinho, ó. Teve o governo provisório que ele assumiu após o e quando foi instaurada, ele ficou do governo provisório de 1930 até 1934. E quando ele instaurou a nova Constituição, ele foi eleito presidente pela Assembleia Constituinte de 1934 até 1937. Ok? Nesse período, gente, é importante a gente destacar o papel político e social da mulher. As lutas femininas, gente, por direitos civis e democráticos, elas começaram na metade do século XVIII, com reivindicações por direito ao voto, ao divórcio, à educação e à igualdade de condições de trabalho e salário. A Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito de voto em 1893. Gente, no Brasil as mulheres não podiam votar. Vocês lembram que eu falei? Só quem podia votar logo lá no começo, quando teve a Primeira República? Vocês lembram disso? Eu falei, ó, que só quem podia votar logo no começo eram o quê? Os homens maiores de 18 anos. Não era? Maiores de 18 anos, militares, donos de terras. E as mulheres, elas não tinham esse papel importante no voto, tá certo, gente? Elas não tinham o direito de escolher seus representantes políticos. E a Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito de voto. No Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram o direito do voto. E também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eletivos. Essa Constituição, criada lá por Getúlio Vargas, em 1934, assegurou as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, como o voto secreto e o voto feminino. Ou seja, a primeira mulher a participar da política brasileira foi Carlota Queiroz, que foi eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga e médica e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil. Outra mulher também que se destacou na política brasileira no início do século XX foi a bióloga e advogada carioca Berta Lutz. Ela foi a idealizadora da legislação relacionada ao trabalho feminino, que garantiu, entre outras, o direito à licença maternidade e também regulamentou o trabalho das pessoas menores de idade. Isso aqui, ó, Berta Lutz. Que é o que é licença maternidade? O direito da mulher ficar com o bebê durante um certo período de tempo. Quando ela tá trabalhando, mas ela não teve bebê. Então, essa licença maternidade assegura que ela fique com seu filho durante um determinado período de tempo e continue recebendo o seu salário. Então, foi Berta Lutz que idealizou essa legislação relacionada ao trabalho feminino e que garantiu, entre outras coisas, a licença maternidade.
E também regulamentou o trabalho das pessoas menores de idade, tá certo? Então, apesar de as mulheres participarem da política brasileira desde o século XX, foi somente no século XXI, em 2011, que o Brasil elegeu a primeira mulher presidente da República, que foi quem? Dilma Rousseff. Certo, gente? Então, depois de que a gente viu isso, a gente vai fazer algumas atividades no livro integrado, que eu vou corrigir com vocês na sexta-feira. Então, as atividades do livro integrado são das páginas 429, 430 e 431. São atividades pequenininhas, gente, mas que eu acho importante vocês fazerem para a gente poder corrigir, porque tem a ver com esse assunto que eu dei hoje. Aí terminou o governo de Getúlio Vargas? Não, a gente só falou a primeira parte do governo de Getúlio Vargas, porque a gente falou do governo provisório e dele como presidente constitucional. Então, no próximo vídeo que eu for mandar para vocês, eu vou falar sobre o governo de Getúlio Vargas no Estado Novo e como presidente eleito democraticamente. Certo? Então, fiquem aí com o exercício, façam direitinho para a gente poder corrigir na sexta-feira. Ok? Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.